Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu posso ouvir um amém? Quem não encontrou, diga então: clemência, piedade, misericórdia. Que bom que todos encontraram. Isaías 9, 6, assim está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, todos juntos, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos nos assentar aplaudindo aquele que é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Que maravilha! Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, hoje nós celebramos o Natal. E o Natal é o nascimento de Cristo. E antes que esse dia se tornasse real, se tornasse uma realidade, ele foi predito há mais de 700 anos antes de Cristo, por um delírio profético. O profeta simplesmente se levanta em um contexto caótico, diante de um luto, onde um rei havia morrido e o desespero tinha tomado conta da nação e todos estavam completamente perdidos, sem direção. Levanta-se Isaías, que é o profeta messiânico, porque nunca nenhum profeta falou tanto acerca de Jesus quanto o profeta Isaías. E ele levanta-se dizendo: um menino nasceu, mas já era 700 anos antes. Um menino nasceu, e com isso ele queria dizer que veio a luz sobre a escuridão, e o povo que vivia sobre as trevas e sobre as sombras agora contempla a maravilhosa glória de Deus. Esse texto, eu não sei quanto a vocês, mas ele fala ao meu coração de uma forma tão especial. E confesso que poucos textos são tão profundos e tão precisos quanto esse texto. E o interessante, meus irmãos, é que esse texto ele aborda a natureza humana e a natureza divina de Jesus. A natureza divina, quando diz um menino nasceu, logo nos ensina que o Messias, o Cristo, viria ao mundo atendendo todo o processo de gestação. Ele viria passando por todas essas facetas da vida humana, ou seja, frágil, sensível, completamente limitado com esse processo de crescimento e desenvolvimento. Mas também diz: um filho se nos deu. Logo mostra a sua linhagem, que não é humana, não é terrena, mas sim divina e celestial, porque ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Então, em um só versículo, apresenta-se a natureza humana e a natureza divina de Cristo Jesus. Mas nesse texto, o que chama a minha atenção é logo quando diz: o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Esse menino, que ao mesmo tempo é o Pai da eternidade. A pergunta é: o que significa isso? Eu fiquei encucado e fui pesquisar, porque eu creio que não é somente uma expressão poética para despertar interesse e curiosidade da nossa parte, na parte do leitor. Vai muito além disso. Então, o que significa isso? O governo está sobre os seus ombros. Sabemos que os ombros é uma parte dos membros do nosso corpo, é um membro do nosso corpo forte e resistente, onde carregamos os fardos, onde carregamos o peso. Sabemos que os comandantes, ele coloca suas patentes, as divisões de suas patentes nos ombros. E a estola sacerdotal utilizada pelo sumo sacerdote
ela tinha 2 pedras de onix, cada qual contando 6 nomes das tribos de Israel, que formava as 12 tribos, e eles carregavam nas suas ombreiras, ou seja, o sumo sacerdote carregava o povo sobre os seus ombros. Isso são apenas curiosidades. Agora, o que eu não sabia, e também não sei se os irmãos sabem, e é o que traz uma elucidação para esse texto, é que na antiguidade, em algumas culturas orientais, quando a mulher casava, quando ela estava no altar, ela simplesmente, depois em que o sacerdote entregava a sua vida, a vida do esposo, ela tirava o véu e ela colocava o véu sobre os seus ombros, os ombros do seu marido, na realidade. E ali representava, tem alguns significados, e representava que ela estava dizendo: a partir de hoje, você exerce domínio sobre a minha vida. Você, a partir de hoje, tem direito sobre a minha vida. A partir de hoje, eu estou sobre os seus cuidados e de nenhum mais outro. Isso era nas culturas antigas. O interessante aqui é que Deus traz esse contexto cultural. Deus traz esse contexto histórico e aplica a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Como hoje, nós que somos povo, raça, eleitos de Deus, somos a noiva, há esse casamento. E Deus pega esse véu da igreja, coloca nos ombros de quem? De Jesus. E como se estivesse dizendo: a partir de hoje, nós estamos sobre o domínio dele. A partir de hoje, os nossos direitos entregamos a ele. A partir de hoje, vivemos sobre os seus cuidados e de nenhum mais outro. É um voto de fidelidade, é um voto de companheirismo. Portanto, quando o texto diz: o governo estar sobre os seus ombros, entenda, meu irmão, que a partir do momento que nós temos um encontro verdadeiro, autêntico e genuíno com Cristo, o domínio da nossa vida está sobre Ele. O controle da nossa vida pertence a Ele. Vivemos sobre os seus cuidados e de nenhum mais outro. Não há mais panteões das divindades politeístas dessas culturas pagãs que por meio da mitologia mística adorava tantos seres. Não, nós pertencemos a um só Deus, a um só Senhor. A nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos estão sobre o seu governo e de nenhum mais outro. E com essas palavras o profeta preveu, há 700 anos antes de Cristo, que esse menino traria um reino que com certeza ia se perpetuar na história, conforme nos diz o versículo 7, e o seu reino crescerá. Um reino que não tem limites, não tem fronteiras, não tem delimitações, não tem demarcações e também não tem fim. Ao longo da história nós estamos vendo reinos subindo, ascendendo e decaindo, nascendo e morrendo, mas o evangelho de Jesus Cristo permanece vivo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Stalin, através do comunismo, quis estabelecer um reino que perpetuasse. Hitler, através do nazismo, com a raça ariana, quis estabelecer um governo que também se perpetuasse. Até Mahatma Gandhi, através do pacifismo, e tantos outros pensadores, idealizadores na história, quiseram criar um reino que se perpetuasse, mas todos eles, a história se encarregou de enfraquecer, até mesmo apagar, sumir, aniquilar. Mas a verdade é que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo continua crescendo, prevalecendo,
triunfando e conquistando corações. E é por essa causa e por essa razão que nós estamos aqui, porque o governo que foi colocado sobre os seus ombros não tem limites e também não tem fim. O governo da nossa vida, o governo da nossa casa pertence somente a Jesus Cristo e a nenhum mais outro, somente a Jesus Cristo, porque Deus lhe concedeu poder, autoridade, domínio, controle sobre todos os seres dos céus e sobre todos os seres da terra, de modo que a Bíblia diz que até a chave do inferno está nas mãos de Jesus Cristo. Satanás não tem a chave nem da sua própria casa. Está nas mãos de Jesus. E é Ele que abre, que fecha. E quando abre, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém pode abrir. Portanto, meus irmãos, o governo, o domínio, o controle da nossa vida, do mundo em que nós vivemos, não está nas mãos de um político, não está nas mãos de um presidente, não está nas mãos de homens, está nas mãos de Jesus Cristo. É por isso que eu posso olhar para o amanhã com esperança, na total confiança que o seu reino será estabelecido nessa terra para a glória do seu maravilhoso nome. O governo está sobre os seus ombros. E sabe como é que eu me sinto? Como a noiva que tira o véu, porque não tem mais nada para esconder de ninguém. E que põe o véu sobre os ombros de Jesus, porque casei com Ele e não há divórcio. Casei com Ele para todo sempre. E ao casar com Ele disse: exerce domínio sobre a minha vida. Os meus direitos eu te entrego, para poder viver sobre os teus cuidados e de mais nenhum outro, somente Jesus, porque Ele é o único mediador entre os céus e a terra. Ele é o único nome a quem tem poder para salvar, para curar, para libertar. Somente o nome de Jesus é poderoso. Eu espero que a partir de hoje você veja o Natal com essa ótica, sobre esta palavra tão precisa, tão profunda e tão profética. O governo está sobre os seus ombros. Isso significa que Ele está nos carregando. Ele nos colocou sobre os seus ombros. E sobre os seus ombros está o controle, o domínio, o poder de todas as coisas. Não há o que temer, nem a quem temer. Ah, o Brasil está em crise. Ah, o mundo está em crise. Eu estou em Cristo. É Ele quem exerce o domínio sobre a minha vida. O Brasil pode viver em crise, o mundo pode viver em crise, mas eu viverei em Cristo, porque é o seu governo que exerce total controle e domínio sobre a minha vida. Ah, os valores familiares têm sido invertidos. Há uma inversão de valores. Bom, isso pode ser nas casas dos outros, mas na minha casa, eu e minha família serviremos ao único Senhor, que é Redentor, que é Salvador. E o nosso governo, ou melhor, o seu governo, está em nosso lar, em nossa casa, para a glória do seu santo nome. Não há o que temer às estações, aos climas, às crises econômicas, políticas que pode existir. Nós não tememos a mal algum, porque o governo está sobre os seus ombros, sobre o menino que nasceu, sobre o filho que se nos deu. E eu quero dizer algo aqui ainda, irmãos, dessa passagem que representa esse Natal tão especial. Como eu já tinha dito, toda profecia parece um delírio, porque ela transcende a lógica e a razão. Mas se você for ver esse texto, ele se enquadra nos 3 tempos: passado, presente e futuro. E de repente, se você não tem fé em Deus, começa a ler esse texto, você entra em um surto psicótico neurótico. E eu imagino que se naquela época existisse psiquiatra, e se o profeta Isaías falasse isso, o psiquiatra ia dizer interna, que ele está passando mal.
porque ele é tão preciso e profundo, como já disse, que ele fala nos 3 tempos, quando diz, porque o menino nasceu. Que tempo é esse? Repita comigo, passado. Vamos lá? Passado. Depois um filho se nos deu, o governo está. O governo está. Presente. Muito bem. Presente. Sobre os seus ombros, e o seu nome será futuro. Então, passado, nasceu. Presente, está. Futuro, será. O que significa isso? Sobre o Natal predito há 700 anos atrás. E o que isso significa para mim, que estou há 2000 anos depois de Cristo? Há 700 anos atrás, antes de Cristo, na realidade. Antes de Cristo. E para mim, que estou há 2000 anos, o que significa esse texto? O que significa esse Natal predito antes de ser celebrado nos céus, antes de ser celebrado pelos pastores no campo, pelos reis no deserto, pela família Maria e José no presépio, foi predito pelo profeta há tanto tempo. E porque hoje nós estamos recitando esse texto, meditando nesse texto, refletindo nesse texto, em que se implica para as nossas vidas? Meus irmãos, significa que Jesus Cristo ontem, hoje, para sempre é o mesmo. Para Ele não existe tempo algum, no passado, no presente e no futuro. Ele continua tendo a mesma essência, o mesmo domínio, o mesmo controle, o mesmo poder. Mas uma verdade eu preciso te dizer, que se Ele nasceu na tua vida, se você fez do seu coração uma manjedoura, então Ele está sobre você. Se Ele nasceu, Ele está. O seu governo está sobre você, sobre sua casa, sobre seu lar, sobre toda a sua família. E se Ele nasceu, se Ele está, não tenha dúvida alguma, aquele que nasceu, aquele que está, é o mesmo também que será. E o que é que Ele será? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz e Pai da eternidade. Você pode aplaudi-lo? Oh, glória! Isso é que é Natal pra gente. Natal não é costume, não é tradição, não é uma simples cerimônia de confraternização, de trocas de presente. Nós estamos aqui celebrando o fato de que Jesus nasceu em nossa vida, que Ele está em nossa vida, seu governo, seu controle, seu domínio, de modo que se cremos que Ele nasceu, que Ele está, Ele nasceu e está para ser, e assim será, chamado de maravilhoso. Maravilhoso. E Ele é maravilhoso. A maravilhoso é um adjetivo que não tem sinônimos, não tem termos intercambiáveis, não tem fatores episogéticos. Me diga algo que se iguala ou que possa se equivaler a maravilhoso. Procure um sinônimo, eu não encontro. Maravilhoso é uma forma estupenda, é uma forma perplexa, atônita, de falar algo de uma pessoa que está abismada. E conforme costumo dizer, para não dizer abestalhada, ela se encontra ovelhada, encantada. Olha para Jesus, maravilhoso. E a Bíblia diz que muitos creram nele e o seguiram simplesmente porque ele era maravilhoso. Os seus sinais, os seus feitos, as suas palavras, as suas obras maravilhosas. E quando eu olho para vocês, para a história de cada um que aqui está, eu só posso dizer que Deus tem sido maravilhoso. Apesar de todas as lutas, de todos os problemas, de todas as dificuldades e adversidades que enfrentamos, Ele é maravilhoso. E mais do que maravilhoso, conselheiro. Quando Deus disse, o governo está sobre os seus ombros. Por isso que nós não oferecemos preces a ninguém, nem participamos de nenhuma procissão. Porque o governo só está sobre os ombros de uma pessoa só. E só Ele é o mediador entre a terra e os céus. Ele é o único caminho que nos conduz à verdade. É a única verdade que pode gerar vida. E vida sobre abundância. Ele é conselheiro.
E diferente de todos os líderes que existiu, de todos os profetas, reis, sacerdotes, patriarcas, juízes, quem quer que seja, eu quero colocar Jesus agora diante de todos. Todos diziam, assim diz o Senhor. Jesus era diferente no seu falar. Ele dizia, eu, o Senhor, vos digo. Olha, o conselho dele era com precisão, com propriedade, porque era o próprio Deus falando. Eu, o Senhor, vos digo. Jesus dizia, ouvi o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Ele está acima de Abraão, ele está acima de Moisés, ele está acima de Isaías e qualquer um outro homem. Por isso o governo foi colocado sobre os seus ombros, e ele é o único que nós podemos dizer conselheiro, porque das suas palavras saem poder e saem virtudes. Isso é Natal. É quando nós paramos para ouvir aquele que de fato é o conselheiro da nossa vida. Hoje diz, esse mundo hedonista e humanista, diz, ouça o conselho do seu coração. Não é? Vai ouvir o conselho do teu coração. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e o coração do homem faz muitos planos. Mas a resposta certa vem da onde? Vem de quem? Vem do Senhor, que é o conselheiro. Onde é que você está buscando conselhos, irmãos? Nas cartas, do tarô, nos jogos dos búzios, nos astros, nos céus? Será que a sua vida é tão superficial a esse ponto? Nós não precisamos de bola de cristal, porque nós temos a palavra que é viva e verdadeira. Passarão os céus e a terra, e a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Ele é o conselheiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E agora convido aí todos os panteões da cultura egípcia, babilônica, greco-romana, nórdica, africana, até a baiana que inventou em suas divindades, né? Tem tanto Deus baiano aí. Convida tudo e se coloca diante de Jesus, para ver se há como comparar. Não há. Todos eles são fracos, porque todos eles precisam ser carregados. Quanto a nós, essa é a grande diferença, que eles carregam as divindades deles, mas o nosso Deus é aquele que nos carrega com a palma de suas mãos. Todos eles, para ser iluminados, precisam de uma vela, de uma tocha. O nosso Deus não precisa ser iluminado, Ele é quem nos ilumina. Ele não precisa ser guiado nem conduzido, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos guia. É por isso que é Deus forte. Deus forte, o meu Deus é um Deus forte. Não há outro Deus como o nosso Deus. É por isso que Elias no Monte Carmelo ironizou dos profetas de Baal. Se você conhece a história, era 450 profetas de Baal contra um profeta de Deus. Covardia, né? Essa disputa. E a prova era fazer fogo do céu descer para consumir o sacrifício. E o Deus que conseguisse fazer isso era o maior de todos os deuses naquela cultura politeísta desse povo pagão. O interessante é que o Monte Carmelo era um monte consagrado à divindade de Baal. E os 450 profetas de Baal passaram horas e horas dançando, fazendo todos os ritos e rituais. E Elias dizendo, fala mais alto. Talvez ele esteja dormindo. Fala mais alto. Talvez eles seus deuses estejam cochilando e ainda não pode ouvi-lo. Fala mais alto. E ironizou, satirizou. Quando chegou a hora de Elias, sabe o que é que Elias fez? Simplesmente disse, bota agora águas ao redor do sacrifício. Ele procurou dificultar a situação que já era difícil. Ele está no terreiro do inimigo e ainda colocou o oposto, que é o fogo, é a água, aquilo que apaga o fogo. E só com uma oração, Deus mostra quem tu és, para que todos creiam no teu poder. E a Bíblia diz que viu um Shekinah da glória do poder, uma labareda descendo, consumiu todo o sacrifício, e todos naquele dia disseram, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor,
Só o Senhor é Deus. Somente Deus é o Senhor. O nosso Deus é Deus forte. Deus forte. Quantas divindades não sumiram, irmãos? Desapareceram como um vapor que se evaporiza no ar. Sumiram. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O menino que nasceu não começou a existir quando nasceu, mas já existia. Não simplesmente existia, como é o Criador da existência. Estão me entendendo? Estão conseguindo me entender? Ele é quem criou a existência, o tempo, o espaço, o tempo cronos como nós conhecemos. Foi Ele quem criou. Por isso que Ele é Pai. E a ideia e a conotação que nós temos como um Pai é aquele que inventa, que idealiza, que cria. A eternidade só existe por causa dEle. Sem Ele nada haveria. Ele é o Verbo encarnado, que nasceu nessa terra através de um lar, através de Maria, desposada, mas já existia. É tão difícil compreender isso, né? A natureza humana e a natureza divina. Deixa eu tentar te explicar. Pela natureza humana, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Pela natureza divina, ele tinha pai, mas não tinha mãe. Entendeu? Entendeu? Pela natureza humana, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Pela natureza divina, ele tinha pai, mas não tinha mãe. O menino nasceu, mas ao mesmo tempo esse menino que nasceu é Pai da eternidade. Sem Ele não haveria sol, nem lua, nem estrela, nem cosmos, nem universo. Não haveria terra, não haveria seres. Não haveria o maior de todos os astros, nem o menor de todos os átomos. Os astros vistos pelo macroscópio, os átomos vistos com os microscópios. Nada disso haveria sem Ele. Ele é o autor, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Pai da eternidade é aquele que chamou o universo à existência apenas com o poder da sua palavra. Ele pode, com o mesmo poder da palavra, trazer uma cura para a tua ferida, trazer uma cura para a tua doença, trazer saúde para o teu ferimento. Esse mesmo Deus pode abrir uma porta em qualquer hora, em qualquer lugar, porque Ele é poderoso. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o teu Pai, é o nosso Pai. Amém, irmãos? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Propositalmente eu deixei essa por último, porque no Natal nós despertamos a melhor essência que há em nós. E somos capazes de desejar o bem para todos. Mas o triste é que essa data é tão pouca e dura tão pouco tempo. Depois que os enfeites natalinos são retirados das nossas casas, depois que as ornamentações são retiradas da praça, começa tudo de novo. As guerras, as lutas, as disputas, o sentimento de competitividade nos dominando. E nunca viveremos a verdadeira paz, porque queremos conquistá-la com a nossa força. É por isso que as nações falam tanto em paz. Tantas instituições criaram-se, surgiram-se para promover a paz. A ONU, a Organização das Nações Unidas, não consegue promover a paz, porque buscam a paz através da ameaça, da intimidação. E quantas nações não procuram a paz através do poder bélico? O mundo fala sobre paz, mas vive em guerras. Agora, o príncipe da paz, ele nos disse: deixo-vos a minha paz. E eu posso dizer a vocês, e eu sei que não sou o único aqui, que eu tenho essa paz. A minha paz vos dou, não como o mundo vem a dar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Não é uma paz que pode ser confundida com conforto, conveniência
ou comodidade. Tudo isso é estereótipo. A nossa paz não vem de fora para dentro, mas flui naturalmente de dentro para fora. Se o seu mundo estiver em paz, você viverá em paz com todos que estão ao seu redor, ainda que eles queiram guerras e que armem confrontos e conflitos contra você. Mas você vive em paz, porque Deus é o Senhor da tua vida. Ele é o príncipe da paz. A minha paz vos dou, e não vou a dor como o mundo vem a dar. Ninguém poderá roubar a vossa paz, porque foi o príncipe da paz quem nos deu. Para que o mundo viva em paz, é simples e tão fácil. Basta tão somente acolher o príncipe da paz. E eu quero te convidar nessa hora e nesse lugar para acolher o príncipe da paz em nosso lar, fazendo do nosso coração manjedoura sem fechar as portas da nossa hospedaria, mas o recebendo em nosso presépio, na simplicidade e na humildade daquele que veio ao mundo com tamanha humildade para nos ensinar que a sabedoria faz o homem sábio, as riquezas faz o homem rico, mas somente a humildade é capaz de fazer simples homens em grandes homens. Eu sei que eu estou diante de grandes homens e grandes mulheres, porque vivem a essência do Natal. O Natal que recebe no seu coração aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Ele nasceu para estar. E se Ele está, Ele também será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros. O governo da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério. O curso e o rumo da nossa história é escrita por Ele. Não há o que temer. Há quem diga que Deus escreve certo por linhas tortas. Você já ouviu isso? Eu não acredito assim. Eu prefiro acreditar que Deus escreve certo por linhas certas, e torta é a nossa maneira de ver Deus enxergando. Como diz o Matuto, Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que fala. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus operar em sua vida. E deixa Deus te usar nessa hora, para que você possa sair do seu lugar com desprendimento, com entrega, com devoção, e ao encontro do teu irmão e dizer a ele: Feliz Natal. O menino nasceu, um filho se nos deu, como o maior presente que poderíamos desembrulhar. Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o meu Natal. O Natal que devemos viver todos os dias da nossa vida, em todo o tempo da nossa existência. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.